Você já presenciou nuvens estranhas no céu? Ou linhas peculiares deixadas após a passagem de um avião? Você já considerou que talvez não sejam apenas aviões? Que as nuvens possam ser apenas uma cobertura para um objeto mais misterioso? Neste ano, os moradores dos Estados Unidos têm relatado avistamentos de objetos voadores não identificados 2 vezes mais frequentemente do que antes, e novos vídeos de testemunhas surgem na internet, mostrando objetos inexplicáveis movendo-se no céu. Em apenas 2 meses, houve quase 1000 relatos. Não é assustador? É aterrorizante se quer imaginar quantos casos como esse podem ter ocorrido ao redor do mundo. Mas espere, não existem várias outras explicações para os OVNIs. Fenômenos meteorológicos, aviões secretos, histeria ou simplesmente fraudes. Podemos até desejar acreditar nessas explicações, mas agora até o Pentágono está relatando objetos misteriosos no céu. TR-3B. Alguns desses casos podem ser explicados por testes militares de aeronaves experimentais, mas existem casos que ninguém consegue explicar. Vamos tentar entender por conta própria. Não creio que seja surpresa para ninguém que muitos países estejam desenvolvendo tecnologias militares das quais talvez nunca teremos conhecimento, mas ao longo do tempo, é possível reunir um quadro completo com base em rumores ou confissões diretas de pessoas que trabalharam em bases secretas espalhadas pelo mundo. Foi assim que informações sobre uma aeronave ultrassecreta acabaram sendo divulgadas online, se tornando um verdadeiro pesadelo para os ufólogos. O TR-3B, conhecido como Black Manta, não é de se admirar que seja frequentemente confundido com um OVNI. Se você o visse no céu, provavelmente também pensaria assim. De acordo com fontes oficiais, o Black Manta é uma plataforma aeroespacial com dimensões de 590 pés de comprimento por 328 pés de largura. A aeronave é frequentemente confundida com um OVNI devido à sua forma triangular e o fato de não fazer nenhum barulho. Essa aeronave possui um motor que gera um poderoso campo de vórtice magnético, e o feixe de luz emitido periodicamente por esse gerador pode ser interpretado por testemunhas como uma luz extraterrestre. Simplificando, a principal fonte de energia do TR-3B é um motor nuclear modificado, juntamente com outras tecnologias que tornam a aeronave incrivelmente leve e ágil. Os especialistas acreditam que as características e capacidades da aeronave são limitadas apenas pela resistência da sua estrutura. É difícil dizer o quão real é o TR-3B Black Manta, mas existem vários vídeos de um grande objeto triangular pairando no céu disponíveis na internet. A aproximadamente 6 milhas da costa de Malibu, pesquisadores privados registraram 2 eventos muito estranhos. Primeiro, foi avistado no céu um dos projetos mais secretos do Pentágono, o TR-3B. Em segundo lugar, a aeronave sobrevoou um objeto que os ufólogos americanos chamam de base subaquática de OVNI. Não há dúvidas sobre a existência de OVNIs, mas uma única aeronave não pode ser responsável por todos os avistamentos estranhos no céu. Afinal, o Pentágono possui todo um esquadrão de aeronaves ultrassecretas que as pessoas podem confundir com OVNIs. Em 2013, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou uma aeronave de reconhecimento secreta sobre o Oceano Pacífico. O objeto desconhecido estava realizando uma missão nacional de coleta de inteligência. Em outras palavras, estava espionando a China, Rússia e Coreia do Norte. Todas as outras informações sobre ele foram classificadas. O segredo desse objeto aéreo poderia ter permanecido sem solução se não fosse por um erro no armazenamento de documentos. Por algum motivo, um documento vazou detalhando a construção, características, recursos e o pessoal que trabalha na aeronave, essencialmente tudo, exceto o nome. Assim como vemos nos filmes de espionagem, ele foi apagado com uma caneta marcadora. No entanto, os especialistas conseguiram decifrar que a palavra tinha 8 letras. Naquela época, havia apenas uma aeronave nos Estados Unidos que poderia ter desempenhado o papel desse objeto secreto, o RQ-170 Sentinel.
Não é surpresa que esse avião tenha sido alvo de muitos rumores e lendas, pois foi desenvolvido na base militar mais misteriosa dos Estados Unidos, a Área 51. Localizada em Nevada, essa área está sempre cheia de avistamentos de OVNIs. Luzes estranhas no céu, objetos triangulares e discos voadores foram todos capturados em câmera no estado. O Sentinel era um dos objetos que frequentemente era foco das lentes das câmeras. Não é de se admirar, porque essa não era uma aeronave comum, mas sim um verdadeiro avanço tecnológico. Enquanto outros países ainda estavam pilotando aeronaves de reconhecimento, o Sentinel era um verdadeiro veículo aéreo não tripulado. Essa aeronave furtiva foi criada com o objetivo de espionar alvos críticos inimigos. Seu nome fala por si só. O Sentinel conseguiu realizar duas tarefas importantes: coletar informações sobre os programas nucleares e espaciais da Coreia do Norte e se tornar o objeto mais comentado entre os entusiastas de OVNIs. O mesmo destino aconteceu com outros dois objetos. O bombardeiro furtivo F-117, Nighthawk, foi desenvolvido na Área 51 na década de 1970. Desenvolvido pelo Lockheed Works, tinha uma forma e aparência tão incomuns que poderia facilmente ganhar um concurso de aeronaves mais estranhas. Esse foi o primeiro avião produzido em massa a usar a tecnologia furtiva. Em outras palavras, tem uma assinatura de radar tão baixa que muitas vezes é chamado de avião invisível, mas essa não é sua principal característica. Sua superfície é revestida com um material refletivo especial cuja estrutura se assemelha a e com uma forma geral correspondente. Por causa disso, os jornais americanos chegaram a afirmar que o F-117 era completamente coberto de pedras preciosas, mas é claro que isso não era verdade. No entanto, a aeronave acabou se mostrando incrivelmente poderosa, furtiva, rápida e confiável, algo que até então só era um sonho. Top Secret. Ela deveria se tornar a carta secreta na manga do Pentágono, mas não conseguiu se manter em segredo. Devido à sua forma incomum, que na época não podia ser atribuída a nenhum avião normal, os cidadãos americanos frequentemente a confundiam com um OVNI, filmavam e compartilhavam na internet. O pirata mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você ainda não se inscreveu no canal dele. Então se inscreva que ele continua compartilhando alegremente todos os segredos. Observadores curiosos, você não consegue esconder nada deles. E, é claro, a Lockheed Martin não foi a única envolvida nessas pesquisas classificadas. Na década de 1990, a Boeing desenvolveu sua própria aeronave ultrassecreta, o Birds of Prey, como parte de um projeto para a Força Aérea dos Estados Unidos na mesma Área 51. O YF-18G é uma aeronave de pesquisa e desenvolvimento que nunca foi planejada para produção, mas foi criada e imediatamente comparada à nave usada pelos Klingons em Star Trek. O objetivo de criar essa aeronave única não era fazer reconhecimento, mas testar diversas tecnologias de aviação para reduzir a detecção. Foi nessa aeronave que os mais recentes revestimentos furtivos, como a pele transparente, foram e continuam sendo testados, e pode muito bem ser a primeira aeronave a testar a tecnologia de holograma. Essas tecnologias, revestimento exclusivo e forma estranha podem estar por trás dos vídeos que mostram um objeto voador simplesmente se dissolvendo e desaparecendo no ar. Já fornecemos respostas para muitas perguntas, mas se essas aeronaves e drones existem há tanto tempo, por que tantos relatos de avistamentos de OVNIs estão surgindo apenas agora? Será que de repente há muitas missões de espionagem que precisam ser concluídas? Isso poderia ser verdade, se não fosse por uma coisa. A maioria dessas aeronaves já foi aposentada do serviço e está tranquilamente passando seus dias em hangares em algum lugar. E todas as novas aeronaves não poderiam ser confundidas com OVNIs, porque possuem uma forma familiar, certo? O que devemos pensar sobre as notícias de que avistamentos em massa de objetos não identificados coincidem com datas de testes de um caça de sexta geração ultrassecreto? Este é um daqueles casos em que simplesmente não pode ser atribuído à coincidência.
Porque as habilidades da aeronave se encaixam perfeitamente na descrição de um OVNI. O NAD, este caça é sério, por dentro e por fora. Cada um de seus componentes é perfeitamente integrado e cada função complementa as demais. Ele está destinado a se tornar a referência tecnológica para seus concorrentes. Como exemplo de sua incrível tecnologia, a aeronave foi equipada com uma pele de camuflagem única que não apenas desvia as ondas de radar, mas também bloqueia armas a laser. Além disso, possui um sistema de criação de hologramas, que foi originalmente testado no YF-118G. Com um simples toque de um botão, o avião exibe uma imagem em sua estrutura do lado oposto, tornando-se praticamente invisível. Isso é uma verdadeira tecnologia alienígena. O NAD é capaz de voar em altitudes orbitais, praticamente no espaço aberto, onde poderia derrubar facilmente um satélite ou até mesmo um verdadeiro OVNI. Ele extrai informações usando um feixe de varredura semelhante a um raio-x, permitindo que ele enxergue diretamente através de inimigos e até mesmo através de paredes. Com uma aeronave como essa, nem mesmo os alienígenas parecem tão assustadores, e ela até poderia ser responsável pelos supostos avistamentos de alienígenas em primeiro lugar. Mas, por mais impressionantes e tecnologicamente avançados que sejam esses novos caças, ainda existem vídeos de objetos que não se assemelham em nada à nossa compreensão típica de aeronaves. Portanto, a pergunta continua: quem pode estar nos visitando de outra galáxia? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários, pois este vídeo chegou ao fim. Quer assistir mais vídeos de teorias novas? Curta esse vídeo, siga o canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu sou o Pirata e fico por aqui. Fui!